Olá, tudo bom? Vamos lá então, primeiro resolver essa questão número 9, tudo bem? Questão do Enem. Vou colocar ela aqui para a gente dar uma olhadinha. Bom, questão número 9 do Enem, a questão está na página 27, capítulo 1, frente 1. Vamos dar uma lida nesse enunciado. Casa que não entra sol, entra médico. Esse antigo ditado reforça a importância de, ao construirmos casas, darmos orientações adequadas aos dormitórios de forma a garantir o máximo conforto térmico e salubridade. Assim, confrontando casas construídas em Lisboa, ao norte do Trópico de Câncer, e Curitiba, ao sul do Trópico de Capricórnio, para garantir a necessária luz do sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas respectivamente para os pontos cardeais. Certo, antes de mais nada, é importante fazer um breve comentário. O enunciado, né, o comando da questão, mais especificamente, é um comando negativo, né? Aquilo que não deve, tudo bem? Sempre que aparecer esse tipo de questão, a sugestão que eu te dou é destaca essa informação, que você está procurando a negação, porque isso é um clássico para causar pegadinhas e confusões, ok? Então, nesse caso, dá uma grifada no não aí, só para reforçar essa informação, para você não se perder em meio à resolução. Eu vou colocar para a gente aqui um esqueminha que ajuda bastante a entender como funciona essa lógica, ok? Ops, botão errado. Só para a gente ter de modo um pouco mais claro aqui como funciona essa lógica. Quando você está falando da projeção da sombra de um objeto, você tem que pensar em duas informações principais. A primeira seria pensar no deslocamento que a sombra pode realizar ao longo do dia, o que depende, na verdade, do horário e, mais especificamente, né, do movimento aparente que o Sol realiza ao longo do dia. A gente está acostumado com aquela ideia de que o Sol nasce no leste, ao longo do dia ele vai fazendo o seu movimento aparente e no período do fim da tarde, no pôr do Sol, ele está no horizonte oeste. Pensando nesse raciocínio, se você está, por exemplo, durante o período da manhã, o Sol está no horizonte leste, então, portanto, os raios solares vão incidir em qualquer objeto a partir do leste, o que faz, então, com que a sombra esteja projetada em direção ao oeste. Então, a gente pode pensar nesse raciocínio, né, para falar de um desvio da sombra de um objeto para o leste ou para o oeste ao longo do dia, é um fator que depende, portanto, do horário, ok? Agora, se eu estiver pensando no deslocamento das sombras para os sentidos norte e sul, eu tenho que considerar duas principais informações, é aí que o desenho nos ajuda. Então, por exemplo, se eu estiver numa localização dentro da zona intertropical, ou seja, né, entre os trópicos, tudo bem? Estando entre os trópicos, a projeção da minha sombra para o norte ou para o sul depende da época do ano. Se eu estiver, por exemplo, num dia de equinócio ou num dia de solstício de verão para o hemisfério sul, neste caso, ok? Estando aqui na zona intertropical norte, aqui, portanto, nessas duas ocasiões, os raios solares estariam incidindo na minha face voltada para o sul e, portanto, a minha sombra estaria projetada no sentido contrário, no sentido norte, ok? Caso estivéssemos em um dia de solstício de verão para o hemisfério norte, os raios solares já incidiriam na minha face voltada em direção ao norte, a minha sombra então se projeta em direção ao sul. Tudo bem? Então a moral da história é: se eu estiver na zona intertropical, a projeção da minha sombra para o norte ou para o sul depende do dia do ano. Eu tenho que avaliar em que dia do ano eu estou e qual é a posição relativa entre Sol e o local que eu me encontro para estimar para que lado a sombra estará projetada. Tudo bem? Agora, se eu estiver na zona extratropical, o raciocínio já muda. Estando na zona extratropical, como é o caso desta figura aqui, nas três ocasiões, independente da época do ano, os raios solares sempre incidem na mesma face, nesse caso a face que está voltada para o norte. Então, inevitavelmente, a minha sombra está sempre com um desvio em direção ao sul. Tudo bem? Então, nesse caso, estando na zona extratropical, estando nas zonas extratropicais, né, tanto ao sul do trópico de Capricórnio quanto ao norte do trópico de Câncer, independente da época do ano, independente do dia que você está, o Sol estará sempre incidindo numa mesma direção e, portanto, as sombras também estarão voltadas para uma mesma direção em qualquer época do ano. Ok? Tudo bem? Então, pensando neste raciocínio, a gente pode ir lá retornar à questão e dar uma olhadinha. Nesse caso, ele está falando o seguinte para a gente, né? Ele está comparando casas que estão
em Lisboa e em Curitiba. Lisboa, capital de Portugal, encontra-se, como a própria questão nos menciona, ao norte do Trópico de Câncer. E Curitiba, capital do estado do Paraná, ela já se encontra ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, nos dois casos, nós temos aquela condição de uma região, uma cidade em zonas extratropicais. Independente da época do ano, então, tudo bem, eu teria que pensar na projeção sempre para o mesmo lado. Não à toa a questão nem nos dá essa informação da época do ano que a gente está, porque ela não faz diferença, ok? Bom, pensando nesse raciocínio, então, a gente vai levar em consideração que em Curitiba a sombra estará sempre voltada para o sul e em Lisboa a sombra estará sempre voltada para o norte, pensando naquele desenho que a gente tinha demonstrado aqui, ok? Pensando, portanto, se eu quero levar em consideração os lados para onde eu não posso colocar as minhas janelas, seriam justamente os lados que estariam na sombra, ok? Porque se eu estiver na sombra, eu consigo aproveitar a luz do sol. Então, eu não posso ter as minhas janelas em Lisboa voltadas para o norte, eu não posso ter as minhas janelas em Curitiba voltadas para o sul. Tudo bem? Belezinha? Então, a gente, com base nesse raciocínio, chega até a alternativa A, que vai colocar justamente isso. Não temos janelas em Lisboa ao norte, não podemos ter janelas em Curitiba para o sul. Belezura? Espero ter ajudado. Já volto para te responder mais uma questão ali, a questão número 7 também. Um abraço, bons estudos.